Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É um prazer grande estar com vocês e vamos começar a nossa aula já fazendo aquela oração, pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento, nos traga discernimento, sabedoria, nos dê graça, nos dê unção do céu, unção para prosperar nesse caminho do ensino e podermos ser líderes que realmente influenciam como autoridade de Deus na vida dos nossos alunos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor, esse tempo ao Senhor, para que o Senhor possa usar a nossa mente, trabalhar o nosso coração, nos trazer discernimento, graça, conhecimento pleno. Ó Deus, nos traz, Deus, conhecimento profundo sobre aquilo que o Senhor deseja que compartilhemos com os nossos alunos. Pai, visita cada um dos professores agora aqui assistindo essa aula, que eles possam se dispor, Deus, a fazer o seu melhor para a glória do Teu nome, Senhor, para alcançarmos essa geração com a palavra que transforma, que liberta, que fortalece, que vivifica, com a palavra, Deus, do Senhor, Pai, em nome de Jesus. A aula de hoje é uma aula que eu tenho como uma das aulas mais importantes. E apesar de não ser uma aula sobre engenharia civil, né, eu costumo dizer que essa aula é como uma planta baixa de uma edificação, de uma construção. Ela precisa ser bem calculada, ela precisa ser bem definida e ela precisa do empenho dos engenheiros nessa planta baixa, para que tudo esteja no lugar certo e para que ao final disso nós possamos ter uma construção, né, uma edificação consistente e mais ainda, além de consistente, uma edificação que ela atenda à necessidade dos nossos clientes, dos proprietários daquela propriedade. Amém? É basicamente isso. A aula perfeita, ela é uma planta baixa, que vai se adequar à necessidade de cada usuário daquele espaço, daquele ambiente, daquela edificação, daquela propriedade. Amém? Então, não se condicione a aula perfeita como se tivesse que acontecer tudo exatamente como a gente está falando. Isso são fundamentos que vão te nortear a transformar a tua aula na aula perfeita para os teus alunos, na aula adequada para a necessidade dos teus alunos. Então, foque nisso, foque em absorver essa linha de raciocínio sobre a aula perfeita e transforme essa aula perfeita para o seu aluno da sua forma, do seu modo, dentro das tuas possibilidades. Tá? A aula perfeita ela começa com boas-vindas. Todos nós professores sabemos que boas-vindas é muito importante para os nossos alunos. Nossos alunos sentirem que eles são bem-vindos, eles serem recebidos em sala com carinho, com sorriso, com um abraço, com uma palavra de encorajamento. Tudo isso faz parte das boas-vindas. Um aluno entrar em sala de aula e ter uma música tocando, talvez um cheirinho gostoso dentro da sala de aula, né? A sala muito bem limpa, organizada, tudo bem estruturado no seu lugar, tudo preparado para a chegada dele. Talvez uma sala de aula em que ele tenha, talvez a foto da sua família lá, ou a foto dos seus irmãos, algumas imagens e alguns utensílios que lembre esse lar, esse ambiente aconchegante, confortável. Isso tudo é extremamente importante para que essa aula ela já tenha esse prelúdio de conexão. Então, o boas-vindas não é somente, seja bem-vindo, entra aí, como é que você tá? Não, os boas-vindas ele trabalha os 5 sentidos da criança, né? Por isso que eu incentivo você, professor, a de repente colocar um cheirinho gostoso na sala de aula, organizar bem as mesas na chegada dos teus alunos, dar aquele abraço caloroso, que ele possa visualmente enxergar que aquele lugar é o lugar que ele estava ansiando durante a semana para estar, ou durante alguns dias para estar. É um lugar confortável, é um lugar seguro, é um lugar que ele sente paz, é um lugar que ele sente que é o lugar dele. Então, é necessário que você prepare este ambiente. Então, a sugestão que eu dou é que nesse boas-vindas ao aluno adentrar em sala, estar aproximando daquele lugar, ele possa perceber que é o lugar que ele tem que estar, é o lugar que ele deseja estar, é o lugar que ele decidiu de estar. E toda essa questão visual, toda essa questão de corpo a corpo, relacionamento, um sorriso, um abraço, um boas-vindas caloroso,
palmas a criança entrar em sala, música junto aos professores para fazer aquele boas-vindas caloroso, tudo isso é essencial. Em alguns casos, eu até sugiro que os boas-vindas, os alunos fiquem do lado de fora, que haja aquele sentimento de preparação para um momento muito especial, que haja aquela propaganda forte sobre a chegada dele em sala de aula. E sugiro que se o ambiente onde você dá a sua aula for um ambiente um pouco mais restrito, que você não tenha muito espaço para isso, que você comece o boas-vindas até de fora da sala de aula, mas dá o seu jeitinho para que o teu aluno possa se sentir extremamente bem-vindo, extremamente querido, extremamente essencial naquele ambiente. Em seguida, é necessário que haja um quebra-gelo. Que aquele aluno ele vai passar pelo boas-vindas, ele vai se sentir bem recepcionado, ele vai se sentir bem, ele vai querer estar lá, ele vai se sentir especial por estar lá, mas ele precisa vivenciar um quebra-gelo, que é o próximo passo. E esse quebra-gelo é para que o coração dele comece a fluir naquele ambiente. Então, por isso que eu tenho como uma ferramenta essencial no quebra-gelo que os professores eles sentem com os alunos, que ele gaste um tempo ouvindo como foi a semana, conectando essa semana do aluno à sua própria vida também, e a vida do aluno, e os acontecimentos que aconteceu na cidade, no país e no mundo, para que o aluno possa entender que a vida dele, por mais que ele seja criança, por mais que ele seja pequeno, há uma interação dessa vida com o mundo inteiro. Ele é especial, ele é importante. Escute as necessidades do teu aluno, aquilo que foi suprido durante a semana, aquilo que não foi suprido durante a semana, e seja um instrumento de Deus nesse quebra-gelo para conectar com ele, para alcançar a vida dele. Nesse quebra-gelo, compartilhe também a sua vida, compartilhe as suas dificuldades. E eu sempre falo, modere um pouco essas dificuldades que você está compartilhando de acordo com o nível de maturidade do seu aluno. Ele está te ouvindo. Não coloque nesse quebra-gelo, no momento em que você está compartilhando a tua vida, não coloque nesse quebra-gelo aquela sensação para o teu aluno como se você estivesse compartilhando responsabilidade com ele ou estivesse colocando ele no mesmo nível que você, ou seja, ele é teu conselheiro ali, ele é teu amigo pessoal ali. Não, compartilhe de forma intencional, mostrando para ele que assim como ele sofre algumas dificuldades, você também sofre. Assim como ele tem algumas necessidades que ainda não foram supridas, você também tem. Mas leve ele nessa modelagem, desse bate-papo de quebra-gelo, a encontrar Jesus em todas as coisas, a encontrar uma verdade prática da ação de Deus, do poder de Deus, do controle de Deus sobre a própria vida dele. Modele aquela situação para que ele encontre em você um conselheiro, um líder, uma autoridade. Então, esse quebra-gelo é essencial. Bel, mas eu preciso ter muito tempo para esse quebra-gelo. Quanto tempo eu preciso? O tempo suficiente para que você possa tocar no coração do seu aluno e transformar daquele momento um momento de conexão. Quebra-gelo é um momento de conexão também. É um momento em que você começa a dar os primeiros passos na direção de abrir o coração do teu aluno para o que vai vir durante toda essa trilha da aula perfeita. Amém? Então, invista tempo nisso. Não fique ansioso. Poxa, já passou 2 minutos, 3 minutos, eu estou quebrando gelo, mas caramba, já quebrei gelo demais. Não. Flua naturalmente em cada passo. Flua naturalmente em cada momento dessa trilha da aula perfeita. Feito boas-vindas, flua naturalmente, suavemente na direção exatamente do quebra-gelo. Vá afunilando a situação do boas-vindas para a chegada do quebra-gelo. Torne isso algo que não seja perceptível ao teu aluno, como se houvessem quebras dentro da tua programação, mas flua naturalmente, seja extremamente natural, sensível e você mesmo com cada um dos seus alunos. Também promova esse quebra-gelo entre eles, porque durante a tua aula, que vai acontecer em breve nessa trilha, você precisa conectar com o teu aluno e você precisa conectar os alunos entre si para que a aula seja calorosa, para que a aula tenha consistência e seja uma aula profunda, onde alguns dos alunos possam também se conectar uns com os outros
e compartilhando sua vida, eles possam ter um sentido prático também na própria vida deles sobre o efeito do que o outro viveu e assim termos essa experiência de comunidade. Amém? Em seguida, a gente vai ter aquele momento certo para tocar no coração, ministrar ao coração. E sem muita burocracia, sem muito efeito litúrgico, começa a dar a tua aula. Você não precisa chegar no meio da... Agora vamos dar aula. Não. Durante o quebra-gelo, você já vai sentindo a hora de começar a dar a tua aula para todos os alunos. E aí, nesse quebra-gelo, você vai fazendo um prelúdio para a chegada da ministração. E quando você começar a ministrar o coração do teu aluno, certamente ele vai entender que ali quem está falando é alguém que ama ele, alguém que se interessa por ele, alguém que parece com ele, que é como ele, mas que deu alguns passos na frente e pode conduzi-lo, pode orientá-lo, pode dar direção, pode ser um bom conselheiro para ouvi-lo e para falar aquilo que o Senhor deseja falar com ele. Então, esse momento de ministrar o coração é um momento realmente que acontece logo após esse quebra-gelo acontecer, logo após esse quebra-gelo desenrolar muitas vezes essas muralhas, né? Quebrar todas essas muralhas, desenrolar toda esse ninhado, essa dificuldade do aluno muitas vezes levar aquela palavra que vai seguir no seu coração como se fosse um instrumento de Deus para direcionar a sua própria vida. Então, gaste tempo com isso também, gaste tempo ministrando, gaste tempo dando exemplo, gaste tempo ouvindo. Faça uma ministração sempre que vai e vem, uma ministração que reflete na tua vida e reflete na vida do teu aluno. Seja um treinador, essa é a diferença. Muitas vezes o professor, quando se coloca nessa posição extremamente de professor, naquela visão escolarizada, eu estou dando aula e você está assistindo, muitas vezes isso causa, ao invés de uma conexão, um distanciamento entre o professor e o aluno. E, pior, né? Além do distanciamento entre o professor e o aluno, há um distanciamento entre o conteúdo que está sendo ensinado e a verdade prática, ou seja, a vida real do aluno. O contrário disso, nós temos que conectar essa palavra à vida prática do aluno e devemos conectar o professor ao aluno para que ele entenda que o professor não é nada mais, nada menos do que alguém que já viveu aquilo que ele está vivendo e que pode ser um bom instrutor, um bom condutor, alguém que delibera destino, alguém que orienta na trajetória e na caminhada. Amém? Então, esse momento de boas-vindas conecta com o quebra-gelo, que abre as portas para ministrar ao coração da criança. E em seguida, a gente aplica essa visão do discipulado inteligente, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso, onde durante a ministração ao coração, nós começamos a entrar num outro nível de ministração. Durante a gente começa com a ministração ao coração e depois a gente se direciona a algo muito mais prático, algo muito mais vivencial sobre a palavra entregue, sobre a palavra ministrada, sobre o conhecimento transferido. O que acontece? Muitas vezes e por muito tempo nós ficamos exatamente nesse lugar, conectar o aluno ao conhecimento e fazer o aluno muitas vezes decorar as passagens bíblicas, decorar as histórias bíblicas e de um ponto de vista muito antiprático, sabe? Um ponto de vista antiprático, não antipático, antiprático. Um ponto de vista muito teórico, né? Muitas vezes a gente foi, né, por décadas nessa linha de ensino. Vou ensinar muita teoria, decora versículo, conhece história de um ponto de vista, não conhece a história mesmo bíblica de outros pontos de vista, porque a criança não pode saber disso, porque a criança não precisa estar sabendo que Davi, além dele ter sido um grande guerreiro, um grande homem de Deus, ele também pecou. A gente tem que abrir de um ponto de vista que a criança possa entender do início, meio e fim, como que a história aconteceu, como que foi a vida desse personagem, em que ponto esse personagem ele cedeu ao pecado, mas como ele se voltou ao Senhor, porque isso são verdades práticas, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então nós precisamos expor isso. E no discipulado inteligente, que é a outra etapa, depois de ministrar no coração, é quando você pega aquela ministração,
que tocou no coração do teu aluno e você leva ele para uma verdade prática. A gente traz essa mensagem, a gente traz esse texto, a gente traz essa história, a gente traz esse conhecimento para uma realidade prática, onde eu consigo tirar algo importante para a minha vida individualmente, que aí é quando você trata individualmente cada aluno. Você consegue levar o aluno a ter uma percepção individual sobre a sua própria vida e aquele texto. Sobre a sua própria vida, os seus dilemas, os seus problemas, as suas dificuldades e aquela mensagem ensinada. Sobre a sua vida, sobre as suas experiências e as experiências daquele personagem bíblico, daquela história bíblica. E como fazer isso se tornar para mim algo curativo ou preventivo? Ou seja, como pegar aquela mensagem, e é isso que acontece no discipulado inteligente, como eu pego essa mensagem e eu torno essa mensagem algo preventivo, ou seja, algo que para a minha vida nunca aconteceu na minha vida, mas eu posso impedir que isso aconteça porque eu já tenho essa experiência, isso já é uma verdade prática para mim, ou como eu pego como algo curativo, ou seja, eu já vivenciei isso e eu preciso remodelar essa situação, eu preciso trazer mudanças sobre essa situação, sobre essa realidade. Como é que eu vou pegar essa palavra e vou trazer mudança para a minha realidade? Então, a criança ela passa a ter um raciocínio sobre a palavra. Ela passa a trazer aplicabilidade para essa palavra. Ela passa a trazer essa palavra para a vida dela como uma verdade prática, como algo tangível. E de que forma ela faz isso? Ela precisa aprender a fazer isso sozinha. E no discipulado inteligente, depois que você faz a ministração ao coração e você entra no discipulado inteligente, você começa a ensinar essa criança a ter suas próprias reações à palavra, a ter a sua absorção pessoal sobre aquela palavra, a aplicação prática daquela palavra, levando aquela palavra para a sua vida, para o seu contexto, para a sua realidade, para os seus dilemas, para os empecilhos que a sua própria vida revelou a ele ao longo da vida e vai revelar. Ou seja, você ensina aquela criança a pegar mais ou menos como se fosse isso. Você entrega um prato de comida e você ensina aquela criança a botar essa comida na boca dela, a mastigar essa comida, tantas vezes forem necessárias, a engolir essa comida e ao seu organismo digerir essa comida e o seu organismo fazer a absorção dessa comida e gerar vida para ela. Então, você ensina o processo de absorver um alimento. Isso é muito diferente do que tem acontecido hoje na vida dos nossos alunos. Eles recebem uma palavra pré-processada e engolem essa palavra e arrota essa palavra para fora. Ele não digere, ele não absorve, ele arrota para fora essa palavra. E essa geração tem feito isso. Ela tem usado termos, palavras, frases, conceitos, experiências dos outros, porque a comida já vem processada para elas. Mas não é isso que no discipulado inteligente nós fazemos. Nós ensinamos a criança a pegar essa comida, a comer, a mastigar, a engolir, a digerir e absorver. E assim passar suas próprias experiências baseadas numa palavra que ela recebeu de Deus. Amém? Esse é um processo onde você e eu ensinamos os nossos alunos a viverem. Ensinamos os nossos alunos a serem homens e mulheres que se reinventam. Assim como o mundo muda, eles aprendem a resistir ao mundo com uma contracultura no mundo. A gente ensina os nossos alunos a pensarem de forma racional sobre a palavra. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional. Deus quer ser entendido. Não somente aceito, engolido, ele quer ser entendido. E para se entender tem que digerir essa palavra, tem que absorver e tem que gerar vida que testemunha essa palavra. Então, nós estamos com essa conversão do ensino para essa dinâmica de método de discipulado inteligente, levando nossas crianças não somente a receberem uma palavra processada por você e por mim, mas receberem uma palavra da verdade, a palavra da verdade, e processar essa palavra em si mesmo, e não processar no outro e engolir, entende?
Então, nós estamos ensinando os nossos alunos a fazerem uma digestão, uma boa digestão da palavra e gerarem vida em suas próprias vidas para testemunhar esse evangelho na vida de outros. E para serem capazes de resistirem ao diabo quando eu e você não estiver lá. Resistir de uma forma consciente, resistir de uma forma sábia e resistir de uma forma em que ele possa discernir o tempo, discernir as situações ao seu redor. Nós estamos tirando as nossas crianças do lugar de crianças sem atitude, apáticas, que recebem e engolem, para crianças que contemplam, observam o que estão recebendo, que mastigam, engolem, digerem e absorvem de forma saudável, assim como Deus espera de nós. Amém? Estamos trabalhando nessa passagem de uma ministração para uma visão prática. Nós estamos trabalhando nos nossos alunos decisões muito sérias na vida deles. Nós estamos conduzindo eles para uma decisão de maturidade e de responsabilidade. Um aluno que permanece recebendo comida processada, palavra processada, é um aluno que não vai ter responsabilidade. É um aluno que no futuro ele vai ter resistência à responsabilidade. Ele vai ter necessidade de ter um adulto responsável sempre com ele, delegando e acompanhando o processo. Porque ele não sabe decidir sozinho, porque ele não tem conteúdo, ele não tem histórico, ele não tem raiz, ele não tem profundidade nas ideias. É urgente o chamado de Deus para trabalharmos essa visão do método discipulado inteligente nos nossos alunos, porque nós precisamos desenvolvê-los nesse raciocínio profundo, de raiz profunda, sobre a palavra que é profunda e que tem muito a entregar para eles. Amém? Em seguida, nós aconselhamos, né, que nessa aula perfeita, nessa base, nessa planta baixa da aula perfeita, de uma previsão de aula perfeita que a gente entrega para vocês, que vocês desenvolvam também uma atividade em que possa fazer uma conexão sobre toda a ministração que foi feita, sobre a aplicabilidade prática que no discipulado inteligente a gente modela. A gente também procura ter algumas atividades que possam conectar o nosso aluno a tudo que ele recebeu naquela aula. E aí a gente sugere que seja jogado um jogo de tabuleiro. Eu tenho um jogo de tabuleiro que vou passar para vocês esse PDF para que vocês possam baixar aí no computador de vocês e possa usar esse game, esse jogo de tabuleiro, para aferir indicadores que possam te nortear em cada vez mais conquistar mais profundo o coração dos teus alunos, de ter um resultado prático e um efeito prático sobre tudo aquilo que você tem compartilhado com eles. Esse jogo de tabuleiro, que eu vou passar o tutorial para vocês, é um jogo onde nada mais, nada menos você vai avaliar o teu aluno sem que ele perceba que está sendo avaliado. Porque, pessoalmente, o método do discipulado inteligente ele é totalmente averso a essa visão escolarizada, onde você mede o teu aluno pela nota que ele tira, pelos pontos que ele tira dentro de um teste, de uma prova, de um exercício. Na verdade, nós medimos muito mais para entendermos se as ferramentas que nós estamos utilizando, elas estão sendo importantes, elas estão tendo um efeito prático ou não. Não é sobre o meu aluno, é sobre o método que eu estou usando. Não é sobre a vida do meu aluno, a sabedoria do meu aluno, o conhecimento do meu aluno, a produtividade do meu aluno, a qualidade do meu aluno, mas é sobre o que eu estou usando. Porque eu entendo que a responsabilidade é minha de conduzir o meu aluno. E se ele não está absorvendo o suficiente, algo está acontecendo de errado nesse trâmite. Nesse gap aí, alguma coisa já está acontecendo e eu preciso tomar a minha responsabilidade e mudar isso. E readequar e remodelar até que eu consiga ter um resultado bom. Então, o game que é usado como atividade nesse momento é um game muito mais de expectativa sobre o meu trabalho com ele do que sobre ele comigo. Porque se eu faço um trabalho de modelagem de aula boa, se eu uso as ferramentas certas, se eu tenho o método certo, eu vou alcançar o resultado certo. Isso é inevitável. Se o meu aluno no futuro vai aplicar isso ou não, isso é a responsabilidade dele. Mas se ele conhece isso, isso é responsabilidade minha. Porque quando eu educo,
eu tenho que ir até o final do processo. Eu tenho que ouvir o feedback do meu aluno e saber se ele realmente foi educado, ou seja, foi ensinado, se ele recebeu e entendeu a palavra. Essa atividade, ela não é para medir a inteligência do meu aluno e quem ele é, qual o ponto que ele tirou, não. Essa atividade é para medir a qualidade do meu ensino, a qualidade da minha entrega, a qualidade do meu trabalho. É sobre mim. Então eu preciso usar a atividade para trazer um norte de indicadores onde eu posso aperfeiçoar o que eu estou fazendo ou retroceder e mudar a ferramenta. Então, esse jogo, essa atividade, ela vai estimular o aluno, porque ele vai ser ensinado a pensar na atividade e ele quer ganhar. Nessa faixa etária, nessa fase da vida, e até hoje a gente gosta de ser premiado, de ser condecorado, de receber pontos, de participar de alguma coisa que nos desafie. Isso faz parte do ser humano. Mas ele vai jogar, do ponto de vista do aluno, ele vai jogar, vai brincar, vai se divertir, vai ganhar ponto, vai ser desafiado. Isso tá tudo bem, ele vai amar fazer isso. Ele vai amar mostrar que ao longo da ministração no coração e do discipulado inteligente, ele recebeu e ele tem algo para compartilhar. Então, no jogo, no game, ele vai amar participar. Mas eu, como educador responsável, vou estar de olho nos indicadores que eu estou tendo dele durante o jogo. Eu vou observar o comportamento dele. Eu vou observar como ele joga, eu vou observar como ele se comporta, eu vou observar como ele fala, eu vou observar como ele reage quando um erra da equipe dele ou quando ele mesmo erra. Eu vou ter uma visão de observação muito grande e, ao mesmo tempo, eu vou olhar para os indicadores. Como ele conseguiu responder as perguntas são perguntas que são muito do cunho de nós professores percebermos se os nossos alunos conseguem aplicar na verdade aquele conhecimento. Em algumas situações que o jogo mostra, ele vai ter que trazer uma aplicabilidade e só quem entendeu consegue aplicar. E a nossa visão sobre o conhecimento que nós estamos entregando não é decorar, não é conhecer, é aplicar, é mudança de vida, é verdade prática, é a aplicabilidade. Então no jogo o tempo inteiro nós vamos trabalhar a aplicabilidade do conhecimento. E aí, quando nós descobrimos se aquilo que nós ensinamos naquele dia realmente se tornou uma verdade prática para o meu aluno, ou só foi um conhecimento a mais que ele recebeu. Então, poder trazer esse indicador e poder, na próxima aula, no próximo encontro, refazer essa comunicação, aprimorar e estudar essa comunicação até que ela chegue num ponto em que alcance mesmo, de fato, o coração dos nossos alunos com verdades práticas, promovidas por experiências deles mesmos com a palavra em sala de aula, é fantástico. E por fim, nós trazemos esse tempo de validação para os nossos alunos. E aí a nossa criatividade nos leva a vários ambientes de validação. Talvez medalhas ao final do mês, ao final do semestre, do trimestre, do bimestre. Talvez a plaquinha deles na sala. Talvez premiações mesmo de brindes, de alguma coisa que possa trazer uma sensação de honra e de respeito a eles. Então, use a sua imaginação para validá-los verbalmente, validá-los para os seus pais, validá-los no púlpito da igreja, trazê-los até lá na frente e validar a sua turma, o desempenho da sua turma. Valide por indivíduo, valide por grupo e valide por turma como um todo. Mostre ao longo do semestre, do trimestre, do bimestre, como validação, o crescimento de conhecimento, os resultados da tua equipe para eles mesmos, para a igreja, para os seus pais, para a comunidade. Leve seus alunos a reconhecerem que esse ambiente onde eles estão é um ambiente que consegue perceber tudo que de bom ele tem desenvolvido, tudo que de bom ele tem alcançado. Valide seus alunos em todo o tempo. Use esta ferramenta como um incentivo para que ele permaneça buscando a Deus, buscando o conhecimento do Senhor, aprendendo com Ele e sendo o melhor que Ele pode, hoje e sempre, para a glória de Deus. Reveja essa aula, reveja cada etapa, manda mensagem para mim, tira dúvida e prega essa imagem na tua casa, no teu escritório, na tua sala de aula, para que você sempre lembre que esse é um caminho provável para uma aula perfeita. Não perfeita para mim, mas perfeita para os teus alunos.
Não perfeita para as pessoas que esperam de você o melhor, mas perfeita para o teu aluno. O foco é o nosso aluno. O foco é tirar o nosso aluno de um comportamento inadequado diante dos princípios e valores da palavra e levá-los a viver uma vida plena com o Senhor. Não porque eu ou você decidiu, mas porque ele entendeu que o melhor caminho é Jesus. Ele é a verdade e a vida. Amém? Deus te abençoe. Reveja essa aula, grave, coloque esse banner da aula perfeita na tua sala, na tua casa, onde você quiser, para você não esquecer. Essa, como eu falei, é uma planta baixa, é uma sugestão de uma aula que pode ser perfeita para o teu aluno e pode transformar a vida dele. Que Deus te abençoe.